Boa noite, turma. Hoje nós vamos começar, nosso primeiro encontro, sobre esse estudo independente de saúde do idoso, Eu pedi para a diretora enviar a parte pedagógica enviar a apostila online para vocês no grupo. Nós vamos começar na página 11, tá? Explicando um pouco sobre a população idosa brasileira, o envelhecimento populacional brasileiro. O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno recente devido às melhorias nas condições de vida pelas quais o país passou nas últimas décadas, tá? Aumentou-se a expectativa de vida e, consequentemente, a população idosa no Brasil. O envelhecimento da população traz problemas, como a possibilidade de faltar jovens no mercado de trabalho, o que eleva inclusive o custo da mão de obra, gerando problemas econômicos. E a elevação nos custos da previdência social e gastos com a saúde. O fenômeno do envelhecimento da população de um país acontece por alguns motivos, tais como aumento da expectativa de vida ao nascer, tempo de vida, acesso à qualidade de vida, saneamento, saúde e educação, processo de urbanização, deslocamento da população para centros urbanos, queda de taxa de fecundidade das mulheres, programa de controle de natalidade, educação sexual, planejamento familiar, acesso aos métodos anticoncepcionais e esterilização. Em 2019, o número de idosos no Brasil chegou a 32,9 milhões, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que a tendência de envelhecimento da população vem se mantendo e o número de pessoas com mais de 60 anos no país já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. Os 7,5 milhões de novos idosos que ganhamos em 2012 a 2019 representam um aumento de 29,5% nesse grupo etário. Recentemente, o IBGE divulgou uma série de projeções de longo prazo sobre o avanço populacional no Brasil. Uma delas aponta para uma desaceleração no ritmo de crescimento e uma consequente inversão na nossa pirâmide etária. Nos anos seguintes, esse número deve ir caindo gradualmente, até chegar a 228,3 milhões em 2060. Nesse cenário, a expectativa é de que o número de pessoas com 65 anos ou mais praticamente triplique, chegando a 58,2 milhões em 2020, o equivalente a 25,5% da população. Em 2018, essa proporção é de 9,2%, com 19,2 milhões de idosos. Outro dado importante nas projeções do IBGE vem reforçar a tendência de envelhecimento da população brasileira. A população de crianças de até 14 anos, que hoje apresenta 21% do total de habitantes, será apenas 15% em 2060. Então, com esse, crescimento de pessoas cada vez mais idosas, com essa qualidade de vida, entre aspas, dizendo que as nossas políticas de saúde pública estão fazendo, então o envelhecimento está sendo bem, recorrente. Então, cada vez mais uma área, a saúde do idoso, é uma área que tem que ter bastante pessoas já estudando e se preparando para o mercado de trabalho. Até mesmo os técnicos, Muitos técnicos de enfermagem, optam por ser cuidadores de idosos. Porque se vocês repararem, o que tem de técnico de enfermagem hoje fazendo plantão de cuidador de idoso é muito. Mas por quê? Agora vamos entender um porquê, Políticas públicas e sociais à população idosa. A partir de 1960, com o declínio da fecundidade e a taxa de mortalidade em algumas regiões mais desenvolvidas no Brasil, iniciou-se o processo de envelhecimento da população brasileira. A política pública de atenção ao idoso se relaciona com o desenvolvimento socioeconômico e cultural, bem como a ação reivindicatória dos movimentos sociais. Um marco importante dessa trajetória foi a Constituição Federal de 1988, que introduziu em suas disposições o conceito de Seguridade Social, fazendo com que a rede de proteção social alterasse o seu enfoque estritamente assistencialista, passando a ter uma conotação ampliada de cidadania.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em algum dos seus artigos os direitos dos idosos e, considerando que a legislação seja apenas uma das inúmeras iniciativas a serem assumidas pelo poder público, verifica-se que a necessidade de uma codificação mínima sobre o assunto a partir da esfera federal. Surgiram em 1994 a Política Nacional do Idoso, e, posteriormente, em decorrência da necessidade de uma legislação federal específica, o Estatuto do Idoso é aprovado em 2003. Portanto, pode-se primeiramente considerar que o campo legislativo o idoso está assegurado, já que a sua proteção tem assento constitucional. A Política Nacional do Idoso, Lei 8.842, criou normas para os direitos sociais dos idosos, garantindo autonomia, integração e participação efetiva, como instrumento de cidadania. Essa política tem como objetivo criar condições para promover a longevidade com qualidade de vida, colocando em prática ações voltadas não apenas para os que estão idosos, mas também para aqueles que vão envelhecer. Sendo assim, em relação ao que compete às entidades públicas, encontram-se importantes obrigações, como estimular a criação de locais de atendimento aos idosos, centros de convivências, casas-lares, oficinas de trabalho, atendimentos domiciliares e outros, apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade, né, que é uma realidade hoje no país, e impedir a discriminação do idoso e sua participação no mercado de trabalho. O Estatuto do Idoso é um código de direito que propõe medidas de proteção e controle social e representa um avanço importante na luta pela afirmação da dignidade da pessoa idosa. Ela cria um sistema jurídico em defesa do idoso, com regras processuais novas, que ampliam a competência dos juizados e também define uma série de crimes contra a pessoa idosa e suas respectivas penas, detenção, reclusão e multas, facilitando a atuação do Ministério Público no combate ao desrespeito, ao abuso, aos maus-tratos e agressão, à violência e ao abandono, que constituem as principais queixas dos idosos. Entretanto, o Estatuto do Idoso ainda é bastante desconhecido. Até nas grandes cidades, que, em geral, já começam a programar políticas públicas dirigidas aos idosos, grande parte da população ignora totalmente a sua existência. Ética e dignidade no processo de envelhecimento humano. A ética preocupa-se em analisar os argumentos morais a favor e contra determinadas práticas humanas que afetam a qualidade de vida e o bem-estar dos seres humanos, dos outros seres vivos e do meio ambiente. Para lembrar a importância dessa população e de seus direitos, é celebrado em 1º de outubro o Dia Nacional da Pessoa Idosa. A comemoração foi instituída em uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, e no Brasil. O aumento do número de idosos na população tem um impacto direto sobre a família, que nem sempre tem condições de proporcionar-lhes a ajuda de que necessitam, situação que é agravada pela pobreza e pela escassez de serviços públicos e privados no atendimento médico e social ao idoso, principalmente quando se encontra fragilizado. O maior crescimento do número de famílias com a presença de idoso ocorreu naquelas em que o idoso é responsável pelo domicílio, uma característica marcante da família atual, e o compartilhamento de valores, experiências e apoio emocional e financeiro entre as várias gerações, principalmente entre avós e netos. De pronto, todas as referências ao processo de envelhecer significam uma mudança paradigmática, desde uma ressignificação do próprio conceito definidor do velho e da velhice, até a ampliação das condições caracterizadoras dessa faixa etária, indo além de mera classificação temporal para poder abranger a seu turno os novos papéis sociais, no quais os processos de envelhecer vêm se estruturando. Isso diz respeito tanto aos níveis individuais como de forma mais abrangente, né? Aos aspectos quase inteiramente novos em nosso contexto, no qual se trata de operar a satisfatória inserção social dos idosos, nos diversos meios onde se encontram localizados ou onde queiram vivenciar novas possibilidades existenciais. Uma vez que a Constituição Federal torna clara a obrigação do Estado, da família e da comunidade no sentido da proteção do idoso, o respectivo estatuto repete tal ordenamento fundante dessa nova perspectiva,
Este enunciado leva a considerar igualmente que, no que diz respeito a essa obrigação legal constante dos dispositivos mencionados, o dever da família no cuidado do idoso, inclusive, precede a obrigação do próprio Estado, uma vez que é no seio da família que essa circunstância do envelhecimento se mostra em primeira mão. Entretanto, não se deve confundir cuidado com proteção, de forma que o primeiro origina-se de elementos subjetivos tais como carinho e afeto, os quais, por óbvio, só podem e devem ser oferecidos pela família, quer consanguínea, quer por afinidade. O segundo, porém, diz respeito aos deveres objetivos do Estado perante a pessoa idosa, e nesses casos, ligados aos direitos fundamentais do idoso, a partir do momento em que esses forem ameaçados, negados, agredidos ou quando dá necessidade de sua implementação. Nesse sentido, é a família que deve cuidar e tratar do idoso, mantendo-o perto de si, cabendo ao Estado oferecer o amparo necessário quando essa possibilidade não puder ser assegurada por uma família deficitária de meios econômicos para tanto. E é aqui, nesse ponto, que se chega a uma espécie de dimensão muito problemática, uma vez que mesmo esses idosos, estando inseridos neste convívio familiar, é principalmente nesse contexto, como já referido, que sofrem todos os meios de violência, não só física, mas psicológica e financeira, tendo sua dignidade tolhida, é a própria família que, por suas atitudes, retira a autonomia do idoso, muitas vezes sob a desculpa de cuidar de seu bem-estar, de maneira que, sob pretexto de protegê-lo e cuidá-lo, acaba alijando-o das decisões, tirando-lhe a sua liberdade de escolha, desde as ações cotidianas como quando ou quer comer ou quer vestir, até atingindo-o de maneira ainda pior, ou seja, decidindo como deve gastar seu dinheiro. Urge, portanto, uma radical mudança de paradigma para que as disposições legais não permaneçam como meras formulações abstratas ou pelas propostas, sem que se efetivem enquanto direitos e garantias realmente vivenciados por essa parcela vulnerável da população. Né, pessoal? Então, nós terminamos a aula de hoje, né? São aulas curtas, né? A nossa apostila vai até a página 30, fomos até a página 15 hoje, né? Paramos na 14, tem essas atividades de aprendizagem, tá? Para vocês resolverem, responderem. E no próximo encontro, nós finalizamos essa apostila, né? Que é uma apostila pequena, né? E eu vou passar as orientações no grupo lá, em forma de arquivo de PDF, como serão as nossas avaliações, tá bom? Qualquer dúvida, leiam a apostila e vejam a aula. Tchau!